Olá seus curiosos, meu nome é Robson, dono deste belo canal. Se você tem boneca ou gosta disso, vai querer saber a verdadeira origem delas. E se é isso que você quer que suas filhas brinquem, ei editor, roda a vinheta. Mais do que simples brinquedos. Os egípcios as faziam de pedaços de madeira chata, os japoneses, de papel dobrado, os alemães, de porcelana, e os esquimós, de pele de foca. Adultos as colecionam. Crianças gostam muito delas. Do que estamos falando? Das bonecas. A Enciclopédia Delta Universal declara: a maioria das imagens com forma de bonecas, de épocas anteriores, não eram brinquedos, mas sim objetos mágicos ou religiosos. Os antigos egípcios desenhavam roupas em pedaços de madeira chata em forma de remo e prendiam neles fios com bolinhas de argila para representar o cabelo. Colocavam essas bonecas de remo nos túmulos de seus mortos, acreditando que elas serviriam de criadas na outra vida. Pessoas vingativas nas Índias Ocidentais enfiavam alfinetes em bonecos voodoo na esperança de prejudicar seus inimigos. Em muitas culturas, as bonecas eram associadas a rituais de fertilidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, pouco antes de se casarem, as moças deixavam suas bonecas no altar de Ártemis, a deusa da fertilidade. Hoje, mulheres da tribo Ashanti em Gana, na África, carregam uma boneca na cintura, esperando que isso as ajude a ter filhos bonitos. Algumas moças na Síria penduram bonecas nas janelas de suas casas para avisar que estão em idade de se casar. Todo ano, no dia 3 de março, bonecas são usadas numa comemoração japonesa chamada Inamatsuri, ou Festival das Bonecas. Também é conhecida como Festival das Meninas e se deriva de vários costumes, diz a Japan Illustrated Encyclopedia. Japão, uma enciclopédia ilustrada. Um deles é um ritual chinês de purificação que era realizado no começo do terceiro mês lunar, ao lado de um rio. Durante o período Heian, 794-1185, cortesãos chamavam adivinhos no terceiro dia do terceiro mês a fim de exorcizar suas impurezas, transferindo-as para figuras de papel, que eram jogadas no rio ou no oceano. Bonecas como brinquedos. Durante o período Edo no Japão, 1603-1867, bonecas especialmente para crianças eram fabricadas para se parecer com pessoas de verdade e vinham com vários estilos de roupas. Outros tipos de bonecas eram feitas para mover-se por meio de engrenagens de madeira, cabos, molas e roubanas. Uma delas até levava uma xícara de chá a um convidado e voltava com a xícara vazia. Em países ocidentais, antes do século XVIII, a infância, tal como a entendemos hoje, não existia, diz certa enciclopédia. As crianças eram olhadas como pequenos adultos e se esperava que agissem como tais. As bonecas eram feitas tanto para crianças como para adultos. Mas no século XIX começou-se a reconhecer a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Em resultado, a indústria de bonecas prosperou na Europa. Já em 1824, os fabricantes alemães de bonecas inventaram um mecanismo embutido que as fazia dizer mamãe e papai. Mais tarde naquele século, eles produziram bonecas que andavam. O inventor americano Thomas Edison chegou a fabricar um toca-discos em miniatura que fazia algumas bonecas parecerem falar. Nesse meio tempo, os franceses fizeram uma boneca chamada Bébé Gourmand, que podia comer. Os franceses também eram notáveis por suas bonecas da moda, que eram vendidas com roupas bem elaboradas. A pessoa podia comprar acessórios para essas bonecas, incluindo pentes, casacos de pele, leques e móveis. O século XX testemunhou um aumento sem precedentes na fabricação de bonecas. Na década de 1940, o uso do plástico permitiu aos fabricantes produzirem bonecas que, apesar de baratas, eram cheias de detalhes. A boneca de plástico Barbie tem dominado a indústria de bonecas desde seu lançamento, em 1959. Mais de 1 bilhão delas foram vendidas, e só no ano de 1997 renderam a seu fabricante $1,8 bilhão.
As bonecas ensinam para ensinar os filhos sobre seus deuses tribais. Os índios pueblos do sudoeste dos Estados Unidos usavam bonecas caxina, esculpidas em raiz de cacto e pinheiro. Durante uma cerimônia especial, um membro da tribo se vestia e agia como um dos deuses. Depois, os pais davam uma boneca vestida como esse deus aos filhos para que, ao brincarem com ela, se familiarizassem com o deus. As bonecas são uma válvula de escape para sentimentos infantis de mágoa, raiva ou outras emoções, diz a Enciclopédia Delta Universal. Brincar com bonecas permite às crianças ensaiar os papéis que elas esperam desempenhar depois que crescerem. Um boneco exibido no Festival do Dia das Crianças no Japão, todo mês de maio, parece um jovem vestido com a armadura completa de um guerreiro tradicional. O boneco é usado como um exemplo a seguir, para incentivar os meninos a se tornarem, de acordo com a cultura local, membros fortes e respeitáveis da sociedade. Por causa do apego emocional que as crianças têm por suas bonecas, pais sensatos levarão a sério a influência que elas podem exercer no desenvolvimento dos filhos. Por exemplo, alguns dizem que a aparência física e a enorme quantidade de roupas de algumas bonecas podem ter um efeito prejudicial nas meninas. Certa crítica afirmou que essas bonecas podem corromper as meninas com mensagens fúteis que valorizam mais a aparência do que a essência. Para qualquer um que já tenha visto crianças brincando com bonecas de tecido, papel, madeira, plástico ou outro material, elas obviamente são mais do que simples brinquedos. São amigas, colegas de brincadeiras e até mesmo confidentes com quem as crianças podem passar a infância. Por hoje só, sei que você gostou do vídeo, né? Ou não, mas até o próximo. Deixe recomendações nos comentários.